Vamos receber com carinho o pastor Fernando Peter. Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos que se encontram nesta noite. Se você puder, meu amado, cumprimente pelo menos 10 pessoas e diga: você nasceu para vencer, campeão, gente boa. Estamos em uma igreja vitoriosa, abençoada por Deus, onde os membros são cheios do Espírito Santo. Eu creio no poder da oração, meus amados, e tudo que nós estamos presenciando aqui é fruto de muita dedicação, zelo, temor a Deus. E eu queria também aqui agradecer por esta oportunidade, esse presente que Deus está concedendo ao meu ministério, de estar pela primeira vez nesta linda igreja, pastoreada, orientada pelo querido pastor Vanderlei. Eu conheço muitos pastores aqui do estado do Rio de Janeiro. Quando eu falei que eu estava vindo aqui, todos disseram: é uma bênção, um abraço para ele, é homem de Deus. Isso é muito bonito de se ver, o reconhecimento de um trabalho sério, pastor Vanderlei. Eu desejo ao irmão um crescimento muito maior, porque eu sei da sua dedicação, o zelo que o irmão tem para com a obra de Deus. Já observei aqui em poucas palavras que o irmão realmente foi selecionado por Deus. Receba também os cumprimentos da nossa igreja nos Estados Unidos. Quero ter a honra, o prazer também de um dia lhe receber ali em nossa igreja. Queremos dar o tratamento que o Senhor merece. Receba os nossos cumprimentos, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu aprendi que dificilmente você vai ser abençoado sem relacionamentos. Eu agradeço a Deus também pela vida do pastor Marcelo Linhares, que foi esse canal de Deus, se empenhou. Eu sei que tem muitos pregadores que poderiam estar no meu lugar. Agradeço, pastor Marcelo, viu, pelo esse empenho, por esta mão estendida. Sei que Deus vai lhe recompensar. Deus abençoe você. Todos os profetas, homens de Deus aqui deste altar, que têm ajudado o vosso líder, o meu respeito e também o meu carinho. Louvado seja o Senhor. Queridos, antes de eu ler a palavra com todos vocês, queria em poucas palavras compartilhar. Posso, meu querido? Pode, meu chefe? Queria compartilhar aqui. Nós temos alguns materiais que Deus tem nos concedido, que tem edificado, abençoado muitas pessoas no Brasil e também no exterior, né? Este livro foi escrito alguns anos atrás. É uma obra muito interessante que fala sobre a vida de Jonas, né? Há muitas pessoas que perguntam: mas afinal, que idioma Jonas falou em Nínive? Será que o anjo desceu, traduziu? Tem nada disso. Vou ensinar tudo para você aqui. Qual foi o idioma que Jonas pregou, algumas características, contexto histórico, cultural. Tem uma forte mensagem missionária também neste livro aqui, tá certo? Você vai se encantar ao ler esta obra. Este livro aqui nós lançamos alguns anos atrás, Ilustrações Influentes 2, jogando luz em suas palestras e sermões, né? É muito interessante aquele que faz uso do microfone, aquele que palestra, ensina, saber introduzir algumas ilustrações. Conta-se uma história, onde os diretores de um manicômio, local este que cuida de loucos, pessoas insanas, e eles queriam saber se porventura aqueles que residiam ali estavam aptos para ir embora. Eles tiveram uma ideia: vamos encher uma piscina de areia, vamos observar ao longe qual a atitude desses homens. E lá eles fizeram isto. Quando a piscina estava cheia de areia, todos eles pularam na piscina, deram braçadas, fizeram festa. Mas um homem ficou assentado na cadeira, quieto. O diretor deu um sorriso e disse: pelo menos um se safou, pelo menos um pode ir embora para casa. E ele foi perguntar: e aí, sujeito, por que você não entrou com os outros na piscina? A pessoa respondeu: é porque eu sou o salva-vidas. Era mais doido que os outros, irmãos. Está tudo aqui no livro, tem histórias interessantes aqui neste livro. Este eu lancei na semana passada, está fresco, novo em folha. Palavras revelam quem somos. Olha, tem muita gente aí perdendo bênção. Não é porque o diabo é culpado, é porque você não sabe usar as palavras.
Vou te aconselhar, acorde pela manhã agradecendo a Deus pelo dia. Chegue em casa, glorifique o nome do Senhor. Eu vou te ensinar que a murmuração, ela só atrapalha a sua vida. E tem muita gente só andando para trás porque só murmura, só reclama, só vê defeito e não sabe profetizar a vitória, tá bom? É um livro muito interessante, você vai ficar muito cativado. Tenho recebido inclusive várias mensagens de pessoas que estão sendo abençoados pela leitura do mesmo, tá certo? Palavras revelam quem somos. É um coaching bíblico, tá certo, gente? Muita Bíblia aqui neste livro. Glorificado seja Deus. É R$20 cada um deles, tá certo? Vamos agora ao que interessa, a palavra de Deus. Convido-vos para abrir no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 1. Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, versículo 1. Pela bondade de Deus, nós viajamos o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, mas um dos lugares preferidos que eu gosto de ministrar é no estado do Rio de Janeiro. Me pergunte por quê, meu querido? Porque o carioca é gente boa, irmãos. O carioca é avivado, gosta da palavra. Isso é muito importante. Eu amo ministrar no estado do Rio de Janeiro. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Assim nos diz: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerasenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém poderia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, do Deus Elion? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17. E começaram a rogar-lhe que saíssem da terra deles. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Mas Jesus lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti. Pastor Marcelo, pega o microfone e faz essa oração aqui, querido, nos colocando diante do Senhor. Senhor, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Senhor, toma a vida do teu ungido, as tuas mãos agora, que fará uso da palavra, que ele seja arauto, Senhor, sobre este lugar. Que, Senhor, que toda palavra que for pregada sobre este lugar, que ela possa encontrar repouso. E nós, como igreja, abençoamos a vida dele, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém. Os amados podem se assentar neste momento, com a Bíblia aberta. Peço-vos a vossa atenção, não quero ser extensivo aqui, enfadonho. Vou resumir ao máximo, mas tenho convicção que esta palavra vai edificar a sua vida. Amados e queridos irmãos, as narrativas frequentes dos milagres
operados por Jesus Cristo nos evangelhos, é a expressão máxima do amor libertador de Yeshua. No evangelho, segundo escreveu Marcos, o ato inaugural do ministério de Jesus foi muito interessante. Aconteceu justamente em um culto, numa determinada sinagoga, onde encontrava-se uma pessoa possessa, oprimida por um tipo de demônio. Lembrando-lhes que a sinagoga naquele período funcionava como se fosse uma igreja nos dias de hoje. Então dá-nos a entender que em certas reuniões pode haver manifestações malignas, manifestações de entidades das trevas. O ritmo acelerado do evangelho de Marcos pode ser visto no uso frequente das palavras imediatamente, diretamente, e esses termos são relatados 42 vezes neste evangelho. Sem embargo, voltando ao texto, no capítulo 5, versículo 1, nos diz que a primeira palavra do versículo está relacionada com o quê? A Bíblia diz, e chegaram do outro lado. Isso é muito interessante. E chegaram do outro lado. Somos informados, alguns versículos anteriores, que Jesus antes estava com seus discípulos em um barquinho no lago de Genezaré. Há muitas pessoas que falam que este lago é um mar, mas na verdade é lago mesmo. Estivemos em Israel várias vezes e pudemos comprovar esta veracidade. E Jesus com seus discípulos, que eram experientes pescadores, foram assolados por uma terrível tempestade. Para quem não sabe, preste atenção, o Mar da Galileia está localizado em um dos pontos mais profundos da face da terra. E este lago é cercado por montanhas. Ao norte, ali as colinas de Golã. E existem fortes pressões atmosféricas que do nada pode acometer tempestades. E foi justamente isto que sucedeu no barquinho que Jesus se encontrava. Creio eu que você conhece a história. Imbuído de autoridade, convicção e fé, Jesus paralisou, ordenou que aquela tempestade pudesse ser dissipada. E após esta linda experiência, grave isto, finalmente Jesus chegou do outro lado da margem do lago de Genezaré. O interessante é que eu acredito, meus amados, plenamente, que já fazia parte dos planos de Deus a intenção, a ida de Jesus naquela localidade, denominada de Gerasa. Não foi um acidente de percurso, Jesus estava realmente convicto, focado em colocar os seus pés pela primeira vez naquela região. Para quem não sabe, Gerasa pertencia a um conjunto de 10 cidades denominada de Decápolis. E estas 10 cidades, a saber, eram Damasco, Hipos, Tiberíades, Gadara, Gerasa, Bela e Filadélfia. A nível de história, vem comigo, Jesus Cristo estava em uma região gentílica. A sua população, na maioria, não era de judeus. Eu falo isto embasado na convicção do capítulo 5, verso 11, porque naquela região, pastor Vanderlei, havia criação de porcos. E todos sabem que judeu não come carne de porco, porque é proibido pela Torá de Moisés. Então, imbuído desta circunstância, ali havia muita idolatria, pessoas que não conheciam a Torá. Ali havia muita idolatria, pessoas que não conheciam a Torá, que não serviam ao Deus de Israel, meus amados. E eu fico feliz em saber que Jesus não mediu esforços para colocar os seus pés numa localidade carente e necessitada. Tem muita gente, vem comigo daqui a pouco, veio para os judeus. Há pessoas que até pregam que gentios.
Há pessoas que até pregam que gentios não tinham importância para o mestre. Isso não é uma verdade, é uma inverdade. Sendo que, numa certa circunstância, Jesus se dispôs a ir a Tiro e Sidom. Embora não quisesse pregar, realizar grandes milagres, lá ele foi com seus discípulos. E naquela região, ele foi surpreendido por uma mãe, por uma senhora cananeia. E essa mulher pedia, rogava uma grande libertação. Sem contar também que na região, que na cidade de Cafarnaum, um certo centurião se aproximou de Jesus ao longe e rogou que o mestre lançasse apenas uma palavra na região, que na cidade de Cafarnaum, um certo centurião se aproximou de Jesus ao longe e rogou que o mestre lançasse apenas uma palavra em direção ao seu criado que estava em casa enfermo. Ou seja, Jesus deu atenção também para os carentes, para os necessitados e para aqueles que estavam oprimidos. Voltando ao texto, fala-nos no capítulo 5, versículo 2, que quando Jesus desce do barco com os seus discípulos, oprimidos. Voltando ao texto, fala-nos no capítulo 5, versículo 2, que quando Jesus desce do barco com os seus discípulos, ele foi abordado por uma pessoa. Um detalhe muito importante, pastor Marcelo, que não era uma pessoa, era a pessoa mais renegada, era a pessoa mais indesejada de Decápolis, um homem completamente endemoniado. Eu quero ser bem claro em minhas palavras. Jesus se deparou com o mais horripilante dos endemoniados do Novo Testamento, pois afinal 6.000 demônios possuíra um discernimento para perceber isto no mundo espiritual. E Jesus não se assustou com a presença daquele homem. Jesus não jogou conversa fora, porque ele estava ali compenetrado. Ele queria libertar aquele homem da entidade. Acham muito inteligentes filósofas que dizem assim: essa história de demônio, de endemoniados, isso é conversa, não existe demônios. Pessoas fazem encenação na igreja, o pastor contrata alguém para fazer teatro, mas embasado na palavra, nós temos convicção para afirmar-lhes que os demônios existem, que outrora Jesus estão presos, vão ser liberados apenas da grande tribulação. Mas voltando aqui ao texto, a Bíblia diz claramente que esses espíritos oprimem, que esses espíritos odeiam o homem, que é a coroa da criação de Jesus Cristo. Todas as vezes, quando os demônios perseguição, um desejo fugaz de destruir os seres humanos. Há um ódio terrível, mortal desses seres para com a liderança, para com todos aqueles que professam o nome de Jesus, porque eles querem oprimir. 6.000 demônios vivia nos sepulcros, que naquela época eram cavernas, que serviam de locais de sepultamento. E esse homem feria-se com pedras, e quando os maiorais das cidades queriam prendê-lo com algemas, ele era tão forte que desfazia aquelas amarraduras, as algemas. Vejam bem, a força descomunal daquele homem que estava possesso. Ele causava pânico, habitava. E estudando esse texto, eu comecei a pedir a Deus, mas afinal, qual a razão que levou este homem a se tornar endemoniado? Tem uma revelação aqui, tem algo muito sério nesse texto. Afinal, qual a razão que levou este homem a se tornar endemoniado? Porque quem conhece Bíblia sabe muito bem que o diabo não pode se apoderar de corpos de qualquer maneira, não. Há um limite para a operosidade desses demônios. Mas só que eu aprendo, eu deduzo, conjectura minha, que este homem deu profundas brechas para que os demônios se apoderassem daquele corpo. Queria lembrar-lhes que aquela região, reiterando, sofria de abuso, opressão romana. A cultura helênica era idólatra. Eles não conheciam a Torá. Eram pessoas desprovidas do conhecimento.
E o diabo encontrou naquela região um terreno fértil para fazer desgraça. E causava pânico, habitava. E estudando esse texto, eu comecei a pedir a Deus, mas afinal, qual a razão que levou este homem a se tornar endemoniado? Tem uma revelação aqui, tem algo muito sério nesse texto. Afinal, qual a razão que levou este homem a se tornar endemoniado? Porque quem conhece Bíblia sabe muito bem que o diabo não pode se apoderar de corpos de qualquer maneira, não. Há um limite para a operosidade desses demônios. Mas só que eu aprendo, eu deduzo, conjectura minha, que este homem deu profundas brechas para que os demônios se apoderassem daquele corpo. Queria lembrar-lhes que aquela região, reiterando, sofria de abuso, opressão romana. A cultura helênica era daquele corpo. Queria lembrar-lhes que aquela região, reiterando, sofria de abuso, opressão romana. A cultura helênica era idólatra. Eles não conheciam a Torá. Eram pessoas desprovidas do conhecimento. E o diabo encontrou naquela região um terreno fértil para fazer desgraças. Entendam uma verdade, preste atenção. Se você der brechas, se você der legalidade aos espíritos malignos, eles podem sim oprimir, se apoderar da sua vida. Meu irmão, todavia você possa não estar endemoniado, mas quem sabe há uma opressão, uma influência, pensamentos negativos, desejo de morrer, síndrome do pânico, depressão, e estes tentáculos fazem parte da influência do diabo, pastor Vanderlei. Hoje nunca se viu uma geração acometida de tanta depressão, de tanta opressão, de pessoas que entram na igreja tristes, cabisbaixas, que não sentem o poder. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu querido, campeão, gente boa. Você veio no lugar certo, porque afinal Jesus está aqui. E vai acontecer hoje um confronto de poderes, ô glória. Diga para esse irmão que está ligado no culto, diga assim: campeão, se prepare, porque vai acontecer aqui um confronto de poderes. Vai acontecer um confronto de poderes. Jesus não estava em Decápolis a passeio, para fazer turismo, para ver os monumentos helênicos, não. Ele estava ali imbuído de glória, de poder, da unção de libertação. E a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aquele homem deu brecha. Eu quero voltar a esse tópico aqui. Eu me lembro alguns anos atrás, que eu pastoreava uma igreja no estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos. E um irmão, ele ia na igreja, participava dos cultos de campanha, era animado, legal, educado, mas ele sempre tinha a fraqueza de ir para as baladas, gostava de ir pelos bares. Isso era algo frequente na vida daquele pseudo-irmão. Até que um dia eu disse a ele: rapaz, toma cuidado, você toda vez vem na igreja, mas em seguida vai num bar, e isso vai dar mal um dia na tua vida. Mas ele levava brincadeira, dava gargalhada. Até que um dia, pastor Vanderlei, por volta da meia-noite e meia, se não me falha a memória, o telefone tocou na minha casa. E na época não tinha telefones celulares como hoje. Era aqueles telefones mesmo, aqueles tijolão, aqueles grandão, que era só misericórdia, irmão, pensa na prova. E quando o telefone tocou depois da meia-noite, já me deu um frio na espinha, porque quando o telefone toca na casa de pastor depois da meia-noite, é prova, não é, pastor? O negócio é ficar apertado, meu irmão. Telefone que quando toca na casa de pastor depois da madrugada, irmão, não espere notícia boa. Esse irmãozinho não vai contar testemunho nesta hora. Vai vir bomba, vai vir problema. E quando eu atendi o telefone, eu ouvi uma gritaria, escutei barulhos de objetos sendo quebrados. E a esposa deste irmão que estava possesso, ela me disse: pastor Fernando, pelo amor de Deus, vem aqui, porque ele está quebrando tudo, o homem está feroz. Eu disse: vou aí, minha irmã, vou chamar o ministério comigo. Desliguei o telefone, liguei para o presbítero, não atendeu. Liguei para o diácono, também não atendeu.
Liguei para umas 3 missionárias, ninguém atendeu. Eu falei, Jesus, sobrou para mim, e agora? Cheguei lá, meu irmão, sozinho, com a fé, a cara, a coragem em Jesus Cristo. Ele conta, depois da libertação, que quando eu coloquei os pés no portão daquele apartamento, o diabo disse, lá vem esta pessoa para atrapalhar os meus planos nessa vida. Ele não estava me vendo, mas lá dentro da casa, o diabo havia se manifestado na vida dele. No final da mensagem eu vou contar para vocês o desfecho. Mas aí, meus amados, diz-nos o texto, que esse homem possesso por 6.000 demônios, se prostra diante de Yeshua, e ali reconhece-se que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Creio eu que Jesus estava exorcizando, falando para aqueles espíritos saírem daquele corpo, até que eles rogam a Jesus que permitisse que eles entrassem em uma manada de porcos, pois próximo dali estava pastando 2.000 porcos. E Jesus Cristo, irmãos, por incrível que pareça, aceita a sugestão daquelas entidades, permitiu que os espíritos se apoderassem daqueles porcos. Consequência, eles precipitaram-se no lago de Genezaré. 2.000 porcos morreram afogados. Revelação fresca para você. Há muitas pessoas que, quando leem esse texto a primeira vez, acham que o propósito da criação de porcos naqueles dias era apenas para fins comestíveis. Mas eu quero trazer para você um outro lado da moeda. Eu tenho convicção que a criação daqueles porcos não eram apenas para alimento. Eu acredito que aqueles porcos estavam sendo criados para que houvessem sacrifício nos templos pagãos. Então Jesus não foi tão bonzinho assim como muitos pensam, pregaram. Jesus aceitou a sugestão dos demônios, aceitou a oração. Não, na verdade, Jesus, em um ato só, fez 2 coisas. Primeiro, libertou o homem possesso de 6.000 demônios. E segundo, paralisou em 10 cidades o ato de sacrificar a outros deuses. Me ajuda a pregar, você não está entendendo. Em um ato apenas, o poder de Jesus foi tão grande, que além de libertar aquele pobre homem, ele paralisou por alguns dias, por algumas semanas, as cerimônias dos pagãos nos templos. Sabe o que é isto? É o Jesus que nós estamos pregando e propagando nesta noite. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todo projeto, obra das trevas, bruxaria, macumbaria, inveja, voodoo, se colocar o seu nome na barriga do sapo, se fizerem, quem sabe, algo de mal contra você, hoje, Jesus está me usando para dizer, está paralisado. Seja liberto, seja impactado pelas palavras poderosas do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você esteja livre, mas alguém na sua família, alguém no seu trabalho, que você conheça, esteja oprimido através da sua vida. Eu acredito que estas pessoas também receberão cura, libertação e restituição. Você recebe esta palavra? Levanta a mão, 1 minuto de adoração ao poder de Yeshua, porque cadeias estão sendo quebradas desta noite. Alabacá. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, meus irmãos. Comece a proclamar, comece a falar o nome de Jesus Cristo. Jesus libertou aquele homem. Jesus expulsou 6.000 demônios, usando apenas uma palavra. Você tem essa autoridade para expulsar demônios. Voltando ao testemunho inicial, quando cheguei naquela casa, aquele endemoniado veio para me confrontar, para me agredir, pastor. Ele disse, vou acabar com a tua vida. Quando ele ia em minha direção para me agredir,
era como se tivesse uma parede que separava aquela pessoa da minha vida. Eu disse, em nome de Jesus, o Nazareno se ajoelha, coloque as mãos para trás, e ele obedecia aos meus comandos. Sabe o que é isto? O poder que está em nós é maior do que o poder que habita no sistema. Se está com medo de demônio, está faltando Bíblia. Erga a tua cabeça, meu irmão, porque nós estamos servindo a esse Deus que desfaz as obras do diabo. Agora, o que me deixa perplexo nessa história, estou resumindo ao máximo, é que os moradores que tinham medo do endemoniado, os habitantes de Decápolis, quando miraram aquele homem sentado em perfeito juízo, vestido, eles não se alegraram com a libertação daquele homem. Eles ficaram mais preocupados com a morte dos porcos do que com a vida daquele homem. Sabe o que é isso? Inversão de valores. Diga comigo, inversão de valores. A cultura grego-romana era assim, materialista, semelhante à cultura dos dias de hoje. Você vale aquilo que você tem, inversão de valores. Eles propagaram em todos os lugares que o homem estava liberto, mas que os porcos haviam morrido. Não se alegraram com aquela libertação. Campeão, vou te dar agora uma sugestão com toda humildade, já pastoreando há vários anos. Não se iluda, não serão a maioria que vai se alegrar com a tua vitória. Não será a maioria que vai te aplaudir quando vê você sentado em são juízo, contando testemunho aqui na frente, dizendo que Jesus é bom. Não se iluda, porque nós vivemos num sistema maligno, num sistema pesado, onde as pessoas não têm valor. Eu estava aqui no Brasil, irmão, cheguei na terça-feira e eu acompanhei uma notícia no jornal que um modelo estava desfilando e caiu, não é isso, pastor? Morte súbita. O homem faleceu quando estava trabalhando. Sabe o que aconteceu? O desfile prosseguiu do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Não há amor ao próximo. É o sistema que habita lá fora, porque aqui dentro é diferente. As pessoas são massa de manobra. As pessoas estão mais preocupadas com moda, com dinheiro, com bens, e o ser humano fica em segundo plano. Foi justamente isto que sucedeu nesta história. Um homem liberto, era para toda a cidade ter se alegrado, aplaudido, abraçado Jesus, disse: Jesus, muito obrigado, porque esse homem atormentava 10 cidades, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eles pediram Jesus que afastasse daquele lugar. Literalmente, pastor Marcelo, Jesus foi convidado a se retirar daquela região. Triste notícia. Perderam uma grande oportunidade. Vem comigo. Aquele homem, com o coração grato, liberto, ele disse: Jesus, eu também quero te seguir, irei onde tu fores. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Não. Querido, de vez em quando você vai ouvir o não de Deus, mas eu prefiro ouvir o não de Deus do que o sim do diabo. Nem tudo é sim, nem tudo é do jeito que você quer, nem tudo o seu pastor vai fazer aquilo que você quer, mas mesmo assim, eu prefiro o não de Deus do que o sim do diabo. Sabe por quê? A gente enxerga no presente, Jesus enxerga lá na frente no futuro. Prepara, porque vai virar tudo daqui a pouco aqui, o caldo vai engrossar. Jesus disse: ô companheiro, volta para sua casa, testemunha para os teus o que aconteceu contigo, esta obra de libertação maravilhosa, fale tudo o que sucedeu na sua vida. Isto me ensina, já estou enxugando a mensagem, que para Jesus o primeiro ministério começa na família. Não, se é para Jesus, aumenta esse negócio aí, meu irmão. Para Jesus, família é o objetivo número 1. Deixa eu te provar. O primeiro milagre que Jesus fez, bodas em Caná da Galileia, festa de casamento. Então, o homem queria o ministério,
Mas Jesus disse: primeiro a sua casa, o seu parente, o seu povo. E foi justamente isso que aquele liberto fez. E o tema da mensagem de hoje é: pessoas libertas libertam. Vamos repetir? Pessoas libertas libertam. Só vocês. Eu acredito que foi uma festa, uma celebração naquele lar. Foi um culto diferenciado. A família inteira se converteu. A família ficara sabendo que o poder do Messias havia passado por ali. Porque Messias, para ser aceito na época, tinha que ter poder de libertar os oprimidos. E eles disseram: verdadeiramente, o Messias veio sobre esta terra. E a obra foi tremenda, maravilhosa. Já estou finalizando. Mas depois que Jesus Cristo deu a ordem para ele, ele conquistou toda a sua família. Se passaram semanas e meses. Sabe o que o texto bíblico diz? Levanta comigo, por favor, porque eu deixei o final para melhor. Por favor, levanta comigo agora. Sabe o que aconteceu? Jesus saiu com seus discípulos. O homem ficou em Decápolis. E além de conquistar a sua família, ele evangelizou 10 cidades. Sabe o que é isso, minha gente? Pessoas libertas libertam. Pessoas que amam Jesus compartilham o amor que ele tem. Pessoas que querem ver o evangelho crescendo não ficam de braços cruzados, dando desculpa, olhando para trás, colocando a mão no arado. Quem ama verdadeiramente a obra de Jesus Cristo, ele propaga as boas novas deste evangelho. Quem sabe você não esteja oprimido nesta noite, mas eu creio que uma unção vai vir sobre este lugar. E esta unção, vem aqui, meu querido, com todo o respeito, vem aqui. Esta unção que vai ser liberada agora, vira para trás aqui assim, ó. Esta unção vai te empurrar para você propagar o evangelho de Jesus nesta região aqui no Rio de Janeiro. Demônios territoriais vão ter que sair, pessoas oprimidas vão ser libertas, pessoas afastadas vão retornar para a igreja de Cristo. Sabe como? Através da sua pregação, do seu testemunho, através da sua conduta de fé. E quantos dizem amém por isso? Olha o que o texto bíblico diz no capítulo 7, no versículo 18 em diante, do mesmo evangelho de Marcos. Termino agora, capítulo 7, versículo 31, olha o que a Bíblia diz: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Revelação, prepara para você dar um brado de glória a Deus aí, irmão. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte, dentre a multidão, colocou os dedos no ouvido e cuspindo tocou-lhe na língua. Olha um detalhe: da primeira vez que Jesus pisou em Decápolis, foi recebido por uma pessoa. Na segunda vez, estava a multidão esperando Jesus. Sabe o que é isto? Pessoas libertas libertam. Quem ama dá um jeito. Quem ama faz alguma coisa. Quem ama está junto com o pastor. Quem ama não fica dando desculpa, porque pessoas libertas libertam pessoas opressas. Nesta noite, sem perca de tempo, poderia falar mais uma hora, mas já foi o suficiente. Querido, campeão, eu só quero convidar aqui à frente, primeiro, aquelas pessoas que têm carências, que necessitam de Jesus, carecem de um milagre, precisam de um desatar de Deus. Quem sabe existem áreas na tua vida que estão presas, que estão manietadas, obstruídas. Não estou dizendo que você esteja endemoniado, mas todavia você precisa hoje de um impacto espiritual na tua vida. Se você crê, venha correndo aqui no altar, porque nós vamos orar pela sua vida. Mas venha correndo com fé, meu irmão. Pode vir 2, 3, 5, 10, porque eu creio que há necessidades aqui nesse santuário. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Querida, dá um lugar no hino bem animado aí, querida. Dá um lugar aí, meu. Vem, 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 vem.
Se é uma carência, uma necessidade, você precisa de um milagre, está enfermo, está dormindo mal, síndrome do pânico, parece que as coisas estão presas, vem correndo, porque esses homens de Deus vão orar por vocês agora. Vem, 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 vem. Nome de Jesus, há poder. Aleluia! No nome de Pastor Vanderlei, vamos orar aqui, querido. Cadeias quebrar, Vem, vem, vem. cadeias quebrar. Deus está quebrando um cativeiro. Eu vejo amarraduras sobre a tua vida emocional, sentimental. Parece que as coisas não estão dando certo. Você até tenta. É o processo da libertação. Jesus hoje, Ele está com providência na tua vida. Tu vais dar testemunho. Jesus te liberta hoje. Tudo que te puxa para trás, que sabota os teus sonhos, está dando um ponto final agora. Seja livre, seja liberta. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aleluia, Jesus. Vamos orar, vamos orar. Querido, o segundo apelo, porque eu estou enxugando ao máximo. Esse segundo vai vir a igreja toda, meu chefe. O segundo apelo não vai ficar nem um porteiro lá atrás. O segundo apelo que eu quero fazer aqui agora é para saber se tem pessoas libertas aqui que estão dispostas a libertar mais pessoas. Vem correndo aqui no altar. Libertar. Quem está liberto, vem ajudar a libertar. Se prontifique, saia do seu lugar. É hoje, vem exaltando, vem exaltando, vem exaltando, vem exaltando. Vamos liberar o poder de Jesus Cristo. O impacto vai ser tão grande. Aquilo que Jesus fez na sua vida, vai fazer na tua família, vai fazer com alguém que você preza, alguém que é importante para você, meu irmão. Mas quero ver vocês se posicionando. Quem é liberto adora, quem é liberto ele é espontâneo, meu irmão. Se tem algum jugo sobre a tua vida, está sendo despedaçado por causa da unção. O poder da palavra traz libertação para a tua vida agora, para a tua vida. Quem está sentindo Jesus? Quem está sentindo Jesus? Abre essa boca, celebra! Poder no nome de Jesus. Há poder no nome É hoje, de Jesus. é hoje. Querida, quando eu cheguei, estava cantando aquele animado. Canta aquele hino. Aquele hino animado estava cantando no início aqui. Dá lugar, minha irmã, dá lugar. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Vamos orar agora. Senhor, enfermidades, opressão, toda obra ajuda aí que tem gente que está caindo. Obra das trevas, toda síndrome maligna de derrota, tudo aquilo, Senhor Pai, que tenta sabotar, que tenta, meu Deus, aniquilar os teus filhos nesta noite, seja agora destruído. Não é pelo nome do pastor Fernando, não é pela oratória, é pelo poder de Yeshua. Seja impactado agora, seja impactado agora, seja liberto a tua vida emocional. Tudo aquilo que quer destruir, quer te matar, está paralisado, está quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje, e Tu serás por toda a eternidade. E esta igreja conhece o Teu poder, Senhor. Há um líder que paga preço, há um líder que clama pelo Teu santo nome. E esta cidade existem espíritos territoriais, espíritos que oprimem, que destroem a juventude, espíritos que lançam pessoas nas drogas, no crack, no álcool. Está queimado, está repreendido. Sai agora, demônios, paralisia, obra de bruxaria, sai agora. Deus, a obra é poderosa. Cheio. Seja liberto agora. Já começou a libertação, Vício, sai no nome de Jesus agora. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados. Demônios, solta esse emprego agora, solta esta casa agora. Demônios, sai agora. Chega. Jesus Cristo entrou na casa.
Jesus Cristo entrou na casa, sai a opressão. Amario Xandarai. Poder, 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 poder. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Liberta! O louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão. Nos palácios não quero não. Esse aqui É hoje. Pai, começa agora a profetizar nesse lugar. Se alguém está aqui imbuído, dê uma palavra negativa, está quebrado agora, seja livre. Senhor, eu não vou dividir. Já começou. A minha adoração. Espírito da morte, Exclusivo é o meu coração. vai ter testemunho aqui. Palavra de Deus. A tua casa vai ser impactada pelo teu testemunho. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Que o poder dos poderes esteja sobre a vida de cada um de vós. Que o poder dos poderes te envolva. Em nome de Jesus Cristo. Seja livre. As correntes foram rebentadas. Os grilhões foram quebrados. Em o nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão para o céu, igreja. Toda a igreja seja coberta do poder dos poderes. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Que haja renovação na tua vida. Que as prisões sejam quebradas. Em nome de Jesus Cristo. Na tua vida, dentro do teu lar, todas essas cadeias espirituais estão quebradas. Em nome de Jesus. Sejam livres. E saiam daqui de cabeça erguida. Para vivenciar milagres maiores. Em nome de Jesus. Está selada a bênção do Senhor. Eu chancelo agora sobre a vida de vocês a bênção do Eterno. Em o nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. Dá um aplauso a Ele. Dá um aplauso a Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quanto caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Deus envia anjos para me guardar. A minha adoração e exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Eu abro mão do céu até diante da morte. Pastores, vem aqui pra beira do altar. Os pastores estão embaixo, subam aqui. Vamos estender a mão sobre a igreja. Pode ir, pastor Sérgio, vem. Vamos abençoar essa igreja mais uma vez. Queridos, eu vou encerrar o culto. O pastor está com o material dele lá no hall de entrada. Eu vou lá também abençoar. Se você puder, compre para dar de presente para alguém. Compre para você, invista em você. Amém? Que vai ser de grande valia para a tua vida. Saia daqui levando a tua vitória e não deixe ninguém te roubar. Um culto desse, onde os céus se abriram, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu.
Mas uma coisa é certa e eu falo: Jesus passeou no nosso meio aqui. Ainda tem uma unção descendo sobre as nossas cabeças. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu com toda a tua fé. É de cima que vem a nossa vitória. Glória, glória, glória a teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós pastores e obreiros estamos ministrando sobre a tua igreja agora. Estamos de mãos estendidas sobre a tua igreja. E a tua igreja, com sinal de dependência de ti, está de mãos erguidas. Essa semana, ainda dentro dessa semana, esse povo vai vivenciar milagres. Esse povo vai lembrar desse culto e vai dizer: meu Deus é Deus de promessa. Leve esse povo debaixo da tua proteção. Guarda os teus filhos. Abra os caminhos e dá uma semana de conquista e de vitória. Obrigado por este culto maravilhoso. Aqueles que estão nos assistindo agora pela internet, sejam agora alcançados por esta graça. Receba poder dos poderes e o milagre de Deus em vossas vidas. Tenha uma semana feliz e abençoada e fantástica, para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as mais doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos que aguardam a volta do Senhor Jesus nas nuvens. E todos digam: quem diz amém, aperta a mão de alguém. Vai em paz, vai em paz.